Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que era feita a compensação de largura de acordo com o brilho da cena. Os televisores de tubo de tela maior, 21, 29 e 33, eles tinham uma tendência a alterar a largura do quadro de acordo com o brilho da cena. A tendência era: quanto mais brilho tiver no tubo, mais brilho tiver na cena, ou quanto maior a intensidade do brilho através do controle de brilho do televisor, a tendência da imagem era se expandir no sentido horizontal também, ou seja, quanto mais brilho, mais se expande a imagem, quanto menos brilho, menos se expande a imagem. Então o televisor tem que manter a imagem do mesmo tamanho, independente do nível de brilho. É aí que vão entrar esses dois transistores que a gente já tinha estudado. Esses transistores aqui fazem um ajuste de largura e do efeito almofada, da correção do efeito almofada. Sendo que esse transistor aqui, que está no dissipador de calor, por dentro dele passa uma parte da corrente da bobina defletora horizontal. Quanto mais corrente passa por ele, maior é a corrente pela bobina defletora horizontal e maior a largura do quadro. Quanto menor a corrente que passa por ele, menor é a corrente pela bobina defletora e menor é a largura do quadro. Esse transistor aqui trabalha em conjunto com esse, que é o controlador de largura e corretor do efeito almofada. Então, vamos ver como é que é feita a correção. Aqui é o pino por onde está ligado, é o pino da onde está ligado o circuito de alta tensão interno ao flyback. Aqui nesse pino eu tenho uma tensão contínua também. Além daqueles pulsos, eu tenho uma tensão contínua. Essa tensão contínua, através desses componentes aqui, ó, é ligada na base desse transistor PNP. A ideia é: quanto menos brilho tiver na cena, maior a tensão nesse ponto. Quanto mais brilho tiver, menor a tensão. A tensão nesse ponto aqui ele varia de acordo com o brilho da cena. Quanto mais brilhante, menor a tensão. Quanto menos brilhante, maior é a tensão. Ou seja, a tensão aqui é inversamente proporcional ao brilho. Então, numa cena de muito brilho, a tensão aqui diminui. Diminuindo a tensão, vai uma tensão menor para a base do transistor PNP, daí ele conduz mais, passa mais corrente por ele. E aí, se passa mais corrente por ele, diminui a tensão na base desse cara. Diminuindo a tensão na base desse cara, passa menos corrente por ele, menos corrente pela bobina defletora, consequentemente o quadro diminui. Ou seja, volta para o tamanho normal. Tá? Então, quando o brilho aumenta, esse circuito compensa isso, diminuindo a largura, para que você não note os efeitos do brilho sobre a largura. Agora, quando o brilho diminui, aqui aumenta a tensão, vai aumentar a tensão na base desse transistor, ele vai conduzir menos, vai aumentar a tensão na base dele, vai passar mais corrente por ele, se passa mais corrente por ele, a largura aumenta. Então a largura fica maior e assim o televisor mantém a mesma largura independente do nível de brilho da tela. Então esse circuitinho aqui manda uma tensão para os transistores que controlam a largura e o efeito almofada para compensar a largura de acordo com o brilho da cena. Para você ver, independente do brilho que a cena apresentar ou de que posição está o controle de brilho da televisão, você vai ver uma imagem sempre com a mesma largura. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui para um próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.